Agora, os exercícios. Alguns deles são bem simplificados e depois eles vão aumentando a dificuldade. Então, questão 40. Não se importem com o número, tá? A isomeria acontece quando dois compostos... Bem, isomeria ocorre quando dois compostos diferentes possuem a mesma fórmula molecular. Inclusive, essa questão, ela não seria uma questão de vestibular, porque daria para anular na hora, porque, afinal de contas, dois compostos terem a mesma fórmula, eles podem ser o mesmo. Então, teria que ser dois compostos diferentes. Se não disser essa palavra, está errado. Tá? Então, ok. Possuem a mesma fórmula molecular. Letra C. 41. Quando dois compostos possuem isomeria de cadeia, significa o quê? Possuem o mesmo tipo de cadeia? Não, justamente o que eles não possuem. Eles têm que ter cadeias diferentes. Não possuem o mesmo tipo de função. Não, porque se eles não possuem o mesmo tipo de função, se chama isomeria de função. Lembra, isomeria é a diferença. Possuem números de carbono... Seus números de... Possuem números de carbono são diferentes. Seus números de carbono são diferentes. Claro que não, né? Porque é o mínimo que tem que ter para ter isomeria, o mesmo número de carbonos. Possuem números diferentes de hidrogênios? Não. Possuem cadeias diferentes? Óbvio. Letra E. Resposta certa. 42. Se um composto possui a função álcool, o seu isômero de função deve ser... Essa é fácil. Tem que ser um éter. Porque o álcool, pessoal, ele não consegue ser isômero de outra coisa. Não tem como o álcool ser isômero de uma amina, porque pensa assim, ó, o que é o mínimo? O mínimo não é ter a mesma fórmula? Como é que o álcool que tem O vai ser isômero de uma amina que tem N? Entendeu? Então não dá. Ele não consegue ser isômero de amina, ele não consegue ser isômero de ácido, porque o ácido tem 2 oxigênios. Ah, mas e se for um diálcool? Geralmente não dá, porque se o álcool ele tiver 2 OHs, já não dá a mesma fórmula do ácido também. Né, que o ácido tem 2. A mesma coisa o éster. E o aldeído até poderia tentar, mas tu vai ver que não fecha. Tu pode construir um álcool qualquer, tu vai perceber que não tem como fechar a fórmula de um aldeído. Ó. Aqui H3, a fórmula desse aldeído é C2H4O, e a fórmula desse álcool, pessoal, ela é C2H6O. Não tem como tu fechar a fórmula de um aldeído usando um álcool. Não dá. Então a resposta é éter. Por isso que eu falei memorizar pares de função. Bom, 43. Quando um enol sofre uma reação química e se transforma em um aldeído, dizemos que o tipo de isomeria presente é tautomeria. Letra D. É o nome, diretamente. 44. Marque a alternativa abaixo que não é um tipo de isomeria plana. Então era função, posição, cadeia, metameria, tautomeria. Geométrica. A geométrica é uma isomeria espacial. Compensação e metameria são sinônimos, tá? Bem, vamos lá. 45. Observe a cadeia a seguir. O isômero de cadeia deste composto deve possuir necessariamente a fórmula molecular. Essa questão é interessante, porque ele está te perguntando qual a fórmula do seu isômero. Então, ele está te perguntando qual a fórmula dele. Por quê? Para ser isômero, tem que ter a mesma fórmula. Então, é obrigatório que o seu isômero tenha a mesma fórmula que essa estrutura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, hidrogênios. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C6H10. É obrigatório que o seu isômero tenha essa fórmula também. Outro formato, mas a mesma fórmula. 47. Observe o par de compostos que estão envolvidos nesta reação química. Podemos afirmar, comparando o reagente e o produto da reação, que esses compostos apresentam isomeria plana do tipo, novamente, é um enol, enol, e um aldeído. Quando um enol se transforma no aldeído e vice-versa, daqui a flecha dupla que eu falei, tautomeria. Tá? Não é só porque está sublinhado em vermelho, que ele não reconheceu a palavra. 48. De novo. Os dois compostos aqui, e esse outro, demonstram que caso de isomeria. Tá meio bagunçado, tá? Mas aqui tu tá vendo um éter, e aqui tu tá vendo um álcool, ó, o OH ligado. Isso aqui é CH2OH, assim. E aqui é um H3C. Bom, então, se tu tem duas funções diferentes e não envolve enol, é isomeria de função. A diferença é a isomeria.
49. Agora começou a complicar um pouco mais. Ó. Essa aqui já é outro nível. A benzocaína, o paraminobenzoato de etila, é geralmente utilizado como anestésico local para exame de endoscopia. Esse composto é obtido pela reação do ácido paraminobenzoico com o etanol em meio ácido segundo a reação. Em meio ácido significa que está misturado com ácido. Vale a pena a gente já saber que esse H+, é uma das maneiras da gente dizer para uma pessoa, olha, tem um ácido envolvido, porque o H+ é o que é liberado por ácidos. Bem, então, na nomenclatura do composto paraminobenzoato de etila, o prefixo para sugere que o composto apresenta isomeria. Existiu uma aula faz muito tempo onde eu falei sobre os prefixos orto, meta, para. Eu expliquei para vocês que a gente usa quando tem o benzeno. Então, por exemplo, se tu tem uma coisa aqui, ele está na posição orto. Se tu tem uma coisa aqui e outras duas aqui, eles estão na posição meta, uma aqui ou aqui, tanto faz. E se tu tem algo em cima e algo inverso, está na posição para. Então, um benzeno qualquer, tá? X, ele tem as posições orto, que são A1 e A5, as posições meta, que são A2 e A4, e a posição para, que é a posição inversa aqui, 2, 3, 4. Não, então eu falei errado os números. Espera aí. É que assim, óbvio, eu não contei a partir do X. Contando a partir do X, este é o 1, este é o 2, 3, 4, 5 e 6. Agora sim. Então a posição 2 e 6 são as posições orto, 3 e 5 são as posições meta e 4 a posição para. Bom, mas aqui o que importa é que toda essa explicação que eu dei, eu sempre falei uma coisa. Eu falei a posição. A gente usa o para dizer a posição inversa onde tem algo. Aqui, pessoal, o nitrogênio está na posição inversa desta estrutura do ácido. Então, onde diz para amino, significa, olha, o amino, o grupo amino que é o nitrogênio, NH2, ele está na posição para em relação a outra estrutura que tem, que é a posição para inversa. Mas o principal era tu perceber que é a posição. Como assim? Ora, isômeros não são outras estruturas possíveis? As outras estruturas possíveis era pegar, no caso ele está falando do segundo composto, mas é a mesma coisa. Era colocar o nitrogênio aqui, por exemplo. Se o nitrogênio estivesse aqui, ele não seria mais para, agora ele seria meta. Se o nitrogênio, na verdade, estivesse aqui, ele seria orto, entendeu? Claro que isso aí é uma coisa que ficou popularizada e a gente usa até hoje, o tempo inteiro, mas, na verdade, o ideal seria usar posições 1 e 2, 1 e 13, assim por diante. Mas, de qualquer forma, quiseram usar isso na questão. Então, resumindo, tá aqui os números, ó, cuidado com aquela hora que eu falei os números a partir da contagem errada, tá? É o 2 e 6 é orto, 3 e 5 é meta e 4 é para. E é isso que significa posições diferentes, certo? Vamos lá, questão do Enem. Motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotadas, eu estou tentando achar o mouse, só um pouquinho, achei o mouse, taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea. Eu não vou detalhar nesse momento como funciona o motor de combustão, pessoal, mas essencialmente ele comprime gasolina dentro dele, tá? Por ciclos. E no instante que ele comprime a gasolina, tipo um êmbolo que sobe e comprime a gasolina, a vela, que é uma pecinha que tem no carro, solta uma faísca elétrica aqui dentro e essa faísca incendeia a gasolina, ela explode. No momento que ela explode, a fumaça gerada joga o êmbolo para baixo com muita violência e isso é o que cria o movimento do carro. Só que o detalhe é o seguinte, a gasolina ou combustível tem que explodir no instante correto. Porque se ele não explodir no momento que era para explodir antes ou depois, o carro não funciona com um bom rendimento. Isso pode estragar as peças. Inclusive as pessoas dizem que o carro está batendo o pino. Isso é quando ele está desregulado dessa forma. Bom, mas assim, ó, o que acontece é que muitas coisas afetam isso aqui. Mas para nós, assim, nível Enem, o que nós temos que saber é sobre a questão do combustível. Existem substâncias que são justamente anti-ignição. Elas fazem com que o composto aguente antes de explodir. Ele aguente a compressão sem explodir. E quem é que faz isso são justamente parentes do octano.
O octano são 8 átomos de carbono. Deixa eu ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos de carbono. E as suas outras versões, lembra que eu mostrei no vídeo passado ou no anterior, que tu pode brincar como se fossem pecinhas de Lego, tipo colocar um carbono aqui, outro aqui, outro aqui? Bem, então, o octano justamente ele possui muitas versões na natureza. O que a gente descobriu? Que dependendo da versão, ele resiste melhor, faz a gasolina resistir melhor à compressão. Lembrando que a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Então a gasolina tem todos, tipo, a partir de 7 carbonos por aí, até 6 pode ter, mas hexano, heptano, octano, nonano. Então ele tem vários carbonos na gasolina. Só que quanto mais octano tiver, melhor ela é. Por isso que a gente chama isso de índice de octanagem. Mas também não é qualquer octano. É algum octano específico e agora a questão do Enem vai nos ensinar. Olha só. Combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações. Então vamos lá, deixa eu destacar aqui as informações. Cadeias carbônicas menores, maior número de ramificações e as ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão 100% de octanagem o isômero do octano mais resistente à compressão. Com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros a seguir seria esse composto? Então agora a gente vai. A letra A fala no octano. O N significa que ele tem uma cadeia normal. Pessoal, a letra A não tem ramificações. Aqui está dizendo que tem que ter o maior número de ramificações. Ramificações são carbonos saindo. Então não é a letra A com certeza. Agora vamos analisar os que sobraram. A letra B diz 2,4 dimetilhexano. Tem 2 ramificações. Essa aqui tem só uma, 2-metilheptano. Então essa a gente já vai eliminar. Depois a gente tem 2,5 dimetilhexano e 2,4 trimetilpentano. Bom, parece ser meio óbvio, né? Não sei se é tão evidente assim, de que a letra E tem maior número de ramificações. Olha só, 3, 4, pentano são 5 carbonos, e aí no 2, no 2 e no 4. No 2, no 2 e no 4. É claro, né, que tu poderia me dizer, bom, mas um carbono podia estar mais para dentro, alguma coisa assim, para ficar mais longe ainda da borda, né, que é o que diz aqui, ó, ramificações mais afastadas das extremidades. Mas é que ganha disparado só pelo fato dele possuir mais ramificações. Nota que a letra D, que é o nosso outro concorrente, e a B também, ela cadeia assim, ó. Ela tem 6 carbonos. Então ela tem um no 2 e outro no 5. Repara que essa cadeia é maior. E ele diz assim, ó, cadeia carbônica menor. Então de todos eles, esse deu a cadeia carbônica menor, contém maior número de ramificações e por isso ele venceu. Simples assim. Então a melhor resposta é a letra E. Todas as alternativas, as 5 alternativas, são isômeros de cadeia. Isômeros de cadeia. Por quê? Porque eles têm a mesma fórmula e cadeias diferentes. Tá? Ok, na verdade, todos eles são isômeros de cadeia do octano. Um em relação ao outro varia, porque na verdade o que acontece? Pensa assim, esse aqui tem cadeia aberta normal, esse aqui tem cadeia ramificada. Agora, se tu comparar, por exemplo, a B e a C, ou melhor, nem a B e a C, a B e a D, eles são isômeros de posição. Mas, pessoal, não vamos complicar muito, porque como tu pode ver, essa é uma das pouquíssimas aplicações onde apareceu a palavra isomeria plana. Como eu disse, a isomeria geométrica é a que mais apareceu no Enem. Essas aqui que tu acabou de ver, elas podem aparecer, a gente nunca sabe, né? Pode aparecer, mas apareceu pouquíssimo no Enem. Só que mesmo assim tu tem que entender o conceito de isomeria de forma geral. Os próximos vídeos então vão ser sobre isomeria geométrica e depois óptica, e para nossa sorte é muito mais rápido e muito mais fácil de aprender.